assim, como que começou? Como que você entrou nesse mundo? Fala pra gente aí, como que você despertou o interesse de estar nesse universo aí de carreira, mentorando várias pessoas? Sim. Bom, é um assunto, como eu falei, né, que eu sou apaixonada em falar. Principalmente porque teve um momento da minha vida que eu descobri que a gente pode ser feliz, ser realizado e ser próspero. Não é uma regra você viver triste, você viver mal, você viver pobre, você viver sofrido. Então, me apresentando formalmente, né, eu sou advogada de formação, me formei em 2011 e desde então fui fazer um mestrado no ano seguinte. Na verdade, logo em 2011 eu já tinha passado na OAB, já tinha passado na prova do mestrado. 2012 e 2013 eu concluí o mestrado. Em 2014 eu iniciei uma pós-graduação em Direito Tributário, então também sou especialista em Direito Tributário. Direito Tributário, gente do céu. Vamos colocar uns pepinos aqui ao vivo. E foi o ano que eu comecei a lecionar também. Comecei a dar aula para o curso de Direito, que foi uma trajetória que começou em 2014 e foi até o final de 2018 como professora universitária. Foram 5 anos em 2 instituições que eu lecionei várias disciplinas, Sesumar, Faculdade SMG. E aí depois tiveram outras que eu dei outros cursos, até hoje, como agora na pós-graduação. Mas agora não mais falando sobre direito, sobre desenvolvimento humano. Uau, que legal. Da hora. Legal. Show. Interessante. E Carreira aí, consolidada. É tão bom ver, né? o direito, essa área aí, direito, advocacia, etc. Como que você chegou ao ponto lá, vou ir para o desenvolvimento humano, assim? Sim. Ou você atua ainda no direito? Não. Excelente pergunta, Altair, porque quando eu estava nessa jornada, né, então, retomando a ordem cronológica aqui das coisas. Então, né, 2014, comecei a lecionar. Em 2015, naquela época, especialmente naquela época, eu lecionava a disciplina de processo civil e foi quando o Código de Processo Civil mudou. E aí eu me lembro que quando eu já estava com a matéria já toda assim, já bem organizada na minha mente, com o meu material visual já bem preparado, de repente mudou tudo. Mudou-se. E aí eu, como professora daquela disciplina, tive o desafio assim de ter que me preparar muito mais para ser referência, para informar os alunos, né, de todas as atualizações. Mas a questão nem foi essa. Eu advogava, eu dava aula e naquela ânsia de querer prosperar, de querer crescer, de querer ficar rica, porque sim, eu sempre tive essa ambição, assim, nossa, eu quero ter minhas coisas, quero comprar isso, quero comprar isso. No final de 2015, nessa época eu tinha 25 anos, ia fazer 26. Especialmente no meu aniversário de novembro de 2015, quando eu ia fazer 26 anos, 12 de novembro de 2015, eu fiquei muito reflexiva. O pessoal já tá fazendo as contas pra saber a tua idade. Eu tava aqui mesmo. Mas, gente, ela não tem 25? Como assim? O que aconteceu nesse... Aí, nessa época, quando eu estava, como eu disse, advogando em praticamente todas as áreas, porque quando você começa, né, a trabalhar, você não tem muita opção, assim, de pegar o que lhe é mais conveniente. Você pega tudo que vai vindo, especialmente quando você tem essa mentalidade de como que eu tinha, assim, né, de querer fazer acontecer. Então, todas as oportunidades eu queria pegar, todos os processos, tudo que aparecia. Então, aí eu lecionava várias disciplinas e ainda assim, às vezes as pessoas falam assim, nossa, cara, você trabalha tanto, você é tão inteligente, você é tão focada, você é tão esforçada. Por que você não presta um concurso? Porque você vai passar, com certeza, né? Porque você tem muita disciplina. E aí você vai trabalhar menos, né? Você vai trabalhar só num período de, né, tal horário, vai ganhar bem. E você vai ficar mais tranquilo. Porque todo mundo via o quanto eu trabalhava, de domingo a domingo, né? Pegando, né, os processos e tudo. E aí eu comecei a cogitar, inclusive, essa hipótese também. Mas, como eu disse, eu advogava, dava aula e eu inventei ainda de querer prestar concurso, que é uma outra área, um outro segmento e que muitas pessoas se dedicam exclusivamente para isso. E eu cheguei a prestar um concurso e aí, quando eu fiz a prova, fiquei assim,
super frustrada. Logo, foi um pouquinho depois do meu aniversário, eu observei e falei assim, meu Deus, Karina, onde você tá com a cabeça? Você tá concorrendo ali com gente que tá se preparando exclusivamente para isso. Você é advogada, você dá aula, você quer fazer uma coisa que você não tá preparada. E aí eu nem atingi 50% da primeira fase da prova, onde eu só teria a minha segunda fase, que é a segunda prova escrita corrigida, se eu tivesse atingido 50% da primeira. Aí aquilo eu falei assim, nossa, eu sei que eu fui bem na segunda fase, porque era uma petição, porque sou advogada, mas ao mesmo tempo nem teria essa prova corrigida. E aí eu fiquei assim, onde você tá com a cabeça de querer fazer uma coisa que você nem tá preparada para isso? E aí me veio aquele raciocínio e logo na sequência, né, como eu disse, meu aniversário, e aí todas essas coisas acontecendo, assim, disciplina para eu preparar, as aulas para dar, as coisas do escritório e processo, de repente, num belo dia que eu ia fazer um outro concurso, em Balneário Camboriú, inclusive, eu estava muito, mas muito, mas muito cansada. Uhum. Eu até contei isso no dia lá do Vibe, lá no podcast. Eu passei muito mal. Eu ia fazer uma viagem, e aí foi um dia que, na madrugada de sexta para sábado, que eu iria viajar, mas não viajei. Acabei não viajando, que eu ainda brinquei, né? Que meu pai me ligou no meio da semana me perguntando... Cá, você vai mesmo viajar e prestar a prova lá? E eu respondi, eu vou, pai, já paguei a inscrição e comprei a passagem. Como se eu precisasse honrar aquilo, porque eu já tinha investido. Uhum. E aí ele me retornou a pergunta, né? Se você passar, você quer se mudar pra lá? Você quer atuar mesmo nessa área? Que era pra advogar, era pra procurador municipal. Uhum. Aí veio aquela pergunta, né? Que eu brinco que ele fez a pergunta de coaching, sem saber que era uma pergunta poderosa ali. Era a pergunta principal. Aí eu caí na real, eu falei, não. Então, quer dizer, por que eu ia? Por que eu tava fazendo aquilo? E aí, de sexta pra sábado, que era o momento que eu ia viajar, eu acordei de madrugada, mais precisamente 6 horas da manhã. Eu vomitei umas 7, 8 vezes. Sem parar, eu dou risada hoje, mas assim... Sim. Imagina. Foi tenso. Desesperado, sim. Desesperador na hora. Sozinha, eu lá, vomitando, sem conseguir me controlar, assim. De tão mal que eu passei, e sem ter uma explicação, entre aspas, óbvia, né? Mas que depois eu fui analisar e entendi que era uma resposta do meu corpo me mostrando que eu estava absolutamente exaurida. Trabalho, sabe essa coisa assim, de você precisa alcançar isso, e aí quando você não sabe exatamente o que você quer, qualquer caminho serve, e aí caminho concurso, advocacia, aula, docência, professora, e etc, 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 e tudo aquilo estava me deixando muito cansada. E uma das coisas que eu mais gosto na minha vida envolve essa questão de entender sobre como o ser humano pode alcançar, né, as suas metas. Por que algumas pessoas têm sucesso e outras não? Por que algumas pessoas são super felizes e outras não? Por que algumas pessoas têm corpos saudáveis e outras não? Por que algumas pessoas são super ricas e prósperas e outras não? Eu sempre fui muito instigada a querer entender tudo isso. E neste ano, especialmente, eu não conseguia tirar 5 minutos do meu dia, da minha semana, para ler os meus livros sobre esses assuntos, para estudar sobre isso. E aí eu olhei assim, no meu aniversário, aquele momento reflexivo, olhei na minha prateleira, falei, nossa, comecei a ler esse livro em janeiro desse ano, e até agora não consegui concluir. E aí, esse foi o fato que me fez refletir que, assim, não estava tudo ok. Eu estava fazendo tudo aquilo, mas eu não estava bem. E, de alguma maneira, o meu corpo mostrou isso nessa ocasião, que eu passei super mal, no dia seguinte no hospital, fiquei o dia todo. E naquele momento que eu falei assim, nossa, levei processo para casa, falei, amanhã na hora que eu acordar, vou trabalhar. Só que não, né? Fiquei no hospital e aí fiquei refletindo sobre isso.